Muito bom dia, meus amigos. Que o nosso Deus e Pai abençoe a sua vida, a sua família, o seu dia, os seus caminhos milagrosamente. Estamos iniciando mais uma oração da manhã para mais uma vez podermos ouvir a voz de Deus através da sua palavra, a Bíblia, ouvir o que Deus tem para falar com a gente e também falarmos com Deus. Quando nós lemos a Bíblia ou ouvimos a pregação da palavra, é Deus falando conosco. E quando nós então em oração nos dirigimos ao Pai, somos nós falando com Ele. E é dessa maneira que nós mantemos comunhão com o Pai Celeste. É dessa maneira também que nós podemos experimentar uma nova vida. Mas tudo isso que eu estou te dizendo aqui hoje é necessário ser feito diariamente, todo dia, sempre, não só de vez em quando. A comunhão com o Pai, a comunhão permanente, a comunhão sempre faz toda a diferença. Então, enquanto mantemos comunhão com o Pai, através da sua palavra, através da oração e através de fazermos o que é reto aos olhos dele, nos mantém sempre em vitória. As lutas podem vir, como certamente virão, mas em comunhão com o Pai, como diz a Bíblia, em todas as coisas somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores e também podemos superar qualquer dificuldade, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo pode tudo, consegue todas as coisas naquele que o fortalece, que é o próprio Senhor Jesus, tá bom? Antes da gente meditar na palavra de Deus hoje e depois fazermos a oração, eu gostaria de pedir de novo que você, por favor, clique no joinha aí embaixo, aperte o joinha para ajudar o canal. Se você ainda não é inscrito no canal, aperte o botão inscrever-se e também não se esqueça de acionar o sininho das notificações para o YouTube avisar você quando nós lançarmos um vídeo novo. A palavra que eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã é a palavra que se encontra na primeira carta de João, capítulo 4 e o versículo 4 também. Vamos ler? O texto também vai aparecer escrito aí no rodapé do seu vídeo, tá bom? Diz assim: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Meus amigos, apenas este versículo. Aqui tem um monte de revelação aqui. Primeiro, ele começa dizendo, filhinhos. Você parou e prestou atenção em como Deus chama a cada um de nós? Filhinhos. Mas, lembre-se bem, filhos de Deus, segundo a Bíblia, são aquelas pessoas, independentemente de raça, nação, condição social, cultural, tá? Não importa se é homem ou mulher, qualquer pessoa que aceitou Jesus. Então, para ser um filho de Deus, a Bíblia ensina isso. A pessoa tem que crer em Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, recebê-lo em sua vida, não é? E se entregar para Ele. Por isso que ele é chamado de Senhor. Senhor é aquele que é o dono, aquele que manda. Então ele manda e a gente obedece. Então, o apóstolo João escreveu essa carta para aquelas pessoas daquela época que já eram de Cristo. E também, como é uma carta inspirada pelo Espírito Santo, essa mensagem serve para a gente até hoje. Então, olha como Deus te chama filhinho. Ele não diz filhos, ele diz filhinhos, no diminutivo, mas no sentido carinhoso. É assim que o Pai te vê, é assim que o Pai quer te tratar, como um filhinho dele, um filhinho precioso, amado. Às vezes você se sente sozinho, meio que desamparado. Às vezes você percebe que até as pessoas, por algum motivo ou outro, se afastam de você. Às vezes, mesmo tendo pessoas ao seu redor, você ainda assim se sente sozinho. E essa mensagem agora de manhã está te dizendo, filhinho, imagina Deus falando isso para você, meu filhinho, meu filhinho. E uma outra coisa muito importante, ele diz, filhinhos, vós sois de Deus. Ele diz, filhinhos, vocês são de Deus. Imagina novamente Deus falando, filhinho, você é meu, você me pertence. Gente, isso aqui não é um pai humano falando.
é o Pai Celeste, porque o pai humano, por mais que ele ame seus filhos, ele é limitado. Ele não pode fazer tudo o que gostaria para os filhos. Agora, o nosso Deus e Pai, esse é ilimitado. Ele pode fazer o impossível até, mas nós devemos ter essa consciência de que somos filhinhos dele, somos filhinhos do Pai, somos de Deus. Então ele começa dizendo, filhinhos, vós sois de Deus. E aí ele continua dizendo o seguinte, e tendes vencido os falsos profetas. O que são falsos profetas ou quem são os falsos profetas? Bom, nessa época em que João escreveu essa carta para a igreja ou para os crentes, ele escreveu justamente para combater os falsos profetas. Naquela época já havia heresias, já havia pessoas que duvidavam da divindade de Cristo, já havia pessoas que diziam que Jesus não era Deus, já havia pessoas dizendo que Jesus não veio em carne, não veio num corpo humano, que era uma ilusão, já havia pessoas duvidando do poder de Deus, já havia pessoas duvidando das promessas de Deus. Naquela época já existia heresia, porque heresia é diabólica, é do diabo, e o diabo está nesse mundo já faz muito tempo. Então João, para alertar os crentes daquela época, escreveu essa carta. Então tinha pessoas até que nem se achavam filhos de Deus mais. Havia crentes que não se achavam mais filhos de Deus por causa das lutas e a pressão do mundo e a pressão das dificuldades, e a pessoa vai se sentindo então acuada, meio que não consegue ver resultado, por mais que ela lute, por mais que ela enfrente a vida, as coisas não acontecem, então a pessoa se sente meio que desprezada, meio que abandonada. E quando vê, o Espírito Santo então usa João para dizer, filhinhos, é como se Deus falasse, eu estou aqui. Mas olha, não se engane não, o que esses falsos profetas estão falando não é verdade, porque são falsos. Eles negam o meu poder, eles negam o meu amor por vocês. Então, aquela igreja estava sendo alertada por João, mas ao mesmo tempo, ele estava dizendo, olha, vocês só não desviaram da fé, vocês só não caíram da fé, porque vocês venceram os falsos profetas. Eles vieram trazer confusão, mas vocês não se deixaram levar, vocês não se deixaram abater. E aí então João, ele explica o motivo pelo qual eles venceram. Ele diz, porque maior é aquele que está em vós. Maior é aquele que está em vós. Quem é que está dentro de nós? Tanto do pessoal daquela época, quanto os crentes de hoje. Quem é que está dentro de nós? É o Espírito Santo. Lembra, na primeira carta aos Coríntios, e na segunda também, é dito que nós somos santuário do Deus vivo, templo, santuário de Deus, do Espírito Santo. O Espírito Santo não está sobre nós e nem do nosso lado. Muito mais do que isso, ele está dentro de mim e dentro de você, se você já aceitou a Jesus. Então é como se Deus falasse, olha, não precisa se preocupar, não precisa se afligir, não precisa ficar aí desnorteado por causa dos problemas da vida. Eu estou com você, dentro de você. E por que é que o Espírito Santo habita dentro de nós? Primeiro, porque ele quer ter comunhão conosco, né? Então ele habita dentro, bem íntimo. E segundo, ele veio também para nos consolar, para nos confortar. Lembra que o Senhor Jesus falou, quando esteve aqui na terra e antes de voltar para o céu, ele disse que ele voltaria para o céu, mas pediria ao Pai e o Pai enviaria outro Consolador. Quer dizer, uma pessoa como Jesus, que faria as mesmas coisas que Jesus fazia. Consolava, confortava, ensinava, repreendia, né? E os capacitava. E o Espírito Santo está dentro de nós para fazer isso, para nos confortar, para nos consolar, para nos corrigir também. Porque muitas vezes, se a gente não vigia, a gente acaba errando, e o Espírito Santo está ali alertando, avisando, né? O Espírito Santo dentro de nós, ele nos abre a visão. Nós conseguimos perceber, quando estamos em comunhão com Ele, conseguimos perceber coisas espirituais, nós conseguimos perceber quando tem um mal agindo, ou quando tem uma pessoa com um mal agindo através da pessoa. Ele fala com a gente, ele dá direções para a gente. E o Espírito Santo é esse tremendo e maravilhoso ajudador que o Pai nos enviou. E aí ele diz mais uma coisa, ele diz, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ora, o Espírito Santo é aquele que está dentro de nós. Mas quem é aquele que está no mundo? Isso aqui é uma referência a Satanás. Esse mundo aqui, como diz a Bíblia,
está nos braços do maligno. Esse mundo aqui, gente, não precisa ser gênio para entender isso. É só você botar a cabeça para fora de casa que você vai ver a maldade se alastrando por este mundo, né? Tudo que é imoral se alastrando por este mundo, tudo que é errado, que era errado antigamente, hoje estão querendo dizer que é certo, né? Por aí, olha, muita coisa errada, por aí, muita violência, você sabe disso, porque o Satanás ainda domina esse mundo. Um dia vai terminar esse reinado dele, mas o diabo ainda está nesse mundo, só que na vida do crente, o Espírito Santo faz diferença, porque o diabo pode vir com as suas doenças, com as suas perturbações, com as suas tentações, o diabo pode vir com os seus problemas contra nós, mas o que o apóstolo João está dizendo aqui é que o Espírito Santo que habita em nós, desde o momento em que aceitamos a Jesus, é aquele que é maior do que aquele que está no mundo, é maior do que Satanás. E veja, e o Espírito Santo que habita em nós nos capacita a vencer Satanás e os seus demônios. Na verdade, a Bíblia ensina que Satanás já foi vencido na cruz, mas ele ainda continua por aí, com a sua mentira, tentando ludibriar os crentes, tentando enganar os crentes. Mas o Espírito de Deus, que é maior, que habita em nós, ele nos faz mais que vencedores, ele nos capacita a vencer aquilo que o diabo levanta contra nós. Por isso, amigo e amiga, eu digo, não se desespere por nada. Qualquer coisa que o diabo levante contra você, o Espírito Santo que habita em você é maior e te capacita a vencer qualquer coisa, mas você precisa se conscientizar desse fato. Tem que se lembrar a todo momento, porque se você se esquecer disso, quando você esquece, quando você desvia o foco da palavra de Deus e começa a se concentrar só no problema, você já está derrotado. Mas se você se concentrar no que a palavra fala, aí então você sim, você vai encarar o problema, mas não para se concentrar nele. Você vai encarar o problema, mas como alguém que é maior do que o problema. Por quê? Porque o Espírito Santo que é maior habita dentro de você. O próprio Deus vivo habita dentro de você. Ele habita, ele mora aí. Ele nunca vai sair daí. O único modo do Espírito Santo sair de alguém é se a pessoa conscientemente, por livre e espontânea vontade, o rejeitar. Somente assim. Mas quem que é louco, né? Vamos dizer assim, né? Quem que é doido de querer o Espírito Santo fora? Que crente que não vai querer o Espírito Santo dentro de si? Né? Todo crente vai querer o Espírito Santo dentro de si, não fora. Então, ele está aí. E você pode depender dele, você pode apelar para ele a qualquer momento. A qualquer momento. Você pode orar onde você estiver, você pode enfrentar as crises, as dificuldades da vida a qualquer momento, porque ele está dentro de você. Sempre que surgir um problema, uma dificuldade, você precisa se lembrar e falar. Maior é aquele que habita em mim do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está dentro de mim do que Satanás que está no mundo. Maior é o Espírito Santo de Deus que mora em mim, dentro de mim, do que o diabo e os seus demônios que estão praticando mal no mundo. Eu posso vencer porque em Cristo, com o Espírito Santo dentro de mim, eu sou mais que vencedor. E fazendo assim, você vai no dia a dia, enfrentando as lutas, as batalhas, e o próprio Espírito Santo dentro de você vai te confirmando. Ele vai te capacitando, ele vai te abrindo caminho, vamos dizer assim, ele vai te dando de sabedoria, discernimento, e é assim que você vai vencendo dia a dia. Por isso que essa palavra aqui é tão importante e reveladora. Ele diz, olha, maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Vamos falar com Deus agora então? Esse Espírito Santo que está dentro de você, ele vai te ajudar até a orar. E sim, ele te ajuda a orar, ele te ajuda a falar com o Pai. De repente você está tão aí abatido ou desanimado pelos problemas da vida, você não sabe nem como falar com Deus, mas o Espírito Santo dentro de você, se você aceitou Jesus, ele vai te ajudar. E se você ainda não aceitou Jesus, receba Jesus hoje, aqui e agora. Você pode falar assim, Senhor Jesus, entra na minha vida porque hoje me entrego para o Senhor. Acabou, é o que basta para você começar uma vida nova com Cristo, tá bom? Vamos falar com Deus então? Quer pegar um copo com água, colocar aí para depois você beber? Faça isso pela fé então. Oremos ao Pai. Nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua santa presença dentro de nós através do Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque nós não merecíamos, mas o Senhor escolheu fazer assim. Ou seja, tornar os nossos corpos santuário do teu Espírito Santo, templo do teu Santo Espírito. Obrigado, Pai, por esta bênção, por esta graça. Obrigado por este dom
do Teu Espírito Santo dentro de nós, nos capacitando a viver a cada dia, mas a viver como mais que vencedores. Pai, eu te peço por essa pessoa que ora comigo, ajuda ela também, Senhor. Que o Teu Espírito Santo se mova dentro dela, se mova na vida dela, capacite essa pessoa, Pai, até mesmo a pedir ao Senhor aquilo que ela necessita nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, ajude essa pessoa a interceder por alguém em favor de quem ela ora também nesta manhã. Meu Deus, eu te peço, estende a Tua mão poderosa para curar essa vida, essa pessoa que ora comigo, para arrancar do corpo dela, Pai, da coluna, para arrancar dos rins, toda a enfermidade, para arrancar dos pulmões, toda a enfermidade. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Teu poder se manifeste no corpo dessa mulher, deste homem, essa pessoa que está com pneumonia, pois seja essa pneumonia queimada agora pelo poder do Teu Espírito Santo, meu Pai. Que essa pessoa que está sofrendo com um grave problema no coração, meu Pai, passa por este coração, limpa as veias, meu Pai, desse coração, limpa o organismo dela, renova esse coração, meu Deus. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Também te peço, meu Pai, abra a porta de trabalho para essa pessoa, protege os caminhos dela, protege a família, liberta os filhos, Pai, das drogas. E eu sei, Pai, que a Tua resposta já está se manifestando. E por esta santa resposta do Senhor, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Amigo e amiga, nós acabamos de fazer a oração, então agora é hora de você dar graças a Deus. Sabe, dê graças a Deus pela resposta. Mesmo que você não veja nada, não sinta nada, comece pela fé. Fé é a certeza daquilo que você não vê. A Bíblia fala isso. Dê graças a Deus pela resposta. Não tenha vergonha e nem insegurança de dizer isto. Diga, obrigado, Pai, pela Tua vitória que o Senhor já me deu. Obrigado pela minha resposta. Obrigado pelo meu milagre. E sempre, todo dia, agradeça a Deus pela presença do Espírito Santo dentro de você, porque onde você for, Ele irá junto e sempre vai te capacitar, sempre vai te auxiliar, te confortar, te consolar, para que nesta vida, apesar das lutas, você possa vencer as lutas e glorificar o nome do Senhor com uma vida abundante, com abundância de alegria, de paz, de amor, de saúde, de força, de sabedoria, com abundância de tudo que você necessita, tá bom? E amanhã nós voltaremos com mais uma oração da manhã. Deus te abençoe grandemente e até lá.